Hoje o tema é sobre democracia e Amazônia. Me chamo Francisco Araújo, eu moro em Belém do Pará, sou franciscano secular e participo também da animação do Sinfrajup, aqui no Regional Norte 2, que compõe o estado do Pará e Amapá. Hoje nós temos conosco aqui dois irmãos maravilhosos, o Frei Atílio Batistus, né? Frei Atílio é frade franciscano, né? Vive e trabalha na Ilha do Marajó atualmente. Também tem experiência na Amazônia peruana, uma longa caminhada, e participa também da Rede Panamazônica, a REPAN. E nós temos conosco também a querida irmã Laura Vicunha, ela é irmã catequista franciscana, participa do CIN junto ao povo caricunha em Rondônia. Participou do Sínodo para a Amazônia, né? Ajudou a construir todo esse processo e também participa da REPAN, da Rede Panamazônica. E ela também participa do Conselho Pós-Sinodal e do Sínodo Especial para a região Panamazônica. Nós queremos acolhê-los com muito carinho e convidá-los a fazer uma pequena oração, nos conectarmos com o Sagrado e com este Espírito Santo que nos move. Oremos. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, iluminai com a vossa graça a igreja que está na Amazônia. Ajudai-nos a seguir com alegria, fé e esperança os passos do Sínodo Panamazônico. Amazônia, novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. Abri nossos olhos, nossa mente e coração para acolhermos o que o vosso Espírito diz à igreja na Amazônia. Suscitai discípulas e discípulos missionários que pela palavra e o testemunho de vida anunciem o Evangelho aos povos da Amazônia e assumam a defesa da terra, das florestas e dos rios da região, contra a destruição, poluição e morte. Nossa Senhora de Nazaré, Rainha da Amazônia, intercedei por nós, para que nunca nos falte coragem e paixão, lado ao lado com vosso Filho Jesus. Amém. Então, nós vamos repassar a palavra para nossos queridos irmãos, entendendo este tema tão profundo e atual da Amazônia e democracia. E para iniciar bem assim essa conversa, a gente gosta de lembrar sempre que a Amazônia, a ocupação da Amazônia, na verdade já aconteceu há 12 mil anos, há mais de 2 mil anos atrás, né, com os povos originários que viviam e interagiam entre si e com a natureza. Então, a ocupação da Amazônia, ela é uma ocupação, assim, muito antiga. Agora, infelizmente, de uns tempos para cá, né, com os vários ciclos de exploração e de devastação deste grande bioma, a gente vê que a Amazônia, ela sempre foi palco, né, de virem, tirarem as riquezas e levarem. E aí a gente se pergunta, né, como a gente falar de democracia na Amazônia, se a Amazônia continua, né, foi e continua sendo tratada como lugar de explorar recursos naturais, minerais, humanos, para enriquecer uns quantos. E uma outra questão é, desde a Amazônia, a gente conversa, né, como pensar, né, essa dimensão se os povos originários e os povos amazônicos têm os seus projetos de vida seguidamente interrompidos por esses ciclos colonizatórios, né, que existem na região. Então, assim, desde a Amazônia, né, pensando o projeto de vida dos povos que aqui vivem, foram
totalmente interrompidos, né, com essas frentes colonizadoras que aqui vivem. Então, a gente pensa assim, né, como a Amazônia um espaço territorial de disputa entre projetos de vida pautados no bem viver, nos projetos de vida dos povos que aqui vivem, povos originários e comunidades tradicionais, e um projeto de vida que é pautado na exploração, que é a mercantilização de toda a Amazônia, de todos os recursos e de toda a vida aqui presente na Amazônia. Nós tivemos ciclos colonizatórios que interromperam a vida, né, aqui na Amazônia e causaram também grande devastação. A gente inicia ainda no século, né, passado com o ciclo da borracha, que trouxe um grande contingente humano para a Amazônia com o slogan, né, terra sem homens, terra sem homens para homens sem terra. E isso negando, né, todas os povos e toda a vida que aqui existia. E esse ciclo, ele vai se constituindo, depois vem na década de 70, né, estou falando assim muito por cima, para a gente entender como que é a situação dos povos originários. E na década de 70, né, com os projetos de colonização, com toda o avanço dessas frentes aqui na região, mas também assim pautado dentro daquilo que os militares haviam previsto, né, dentro da Amazônia, ocupar todas essas fronteiras aqui na Amazônia. E hoje a gente vê que esse projeto ele volta novamente. Aquilo que na década de 70 se planejava para a Amazônia, hoje volta muito fortemente, e aí a gente tem a fala de um ministro do meio ambiente que fala, vamos aproveitar o momento de pandemia para fazer passar a boiada, né? Para fazer passar tudo que é projeto que já era previsto aqui para a Amazônia. E dentro desse contexto, os povos indígenas, claro, sofrem grandes ameaças. E a Amazônia, ao mesmo tempo que ela é palco de inúmeras explorações, também é palco de lutas e resistência e da afirmação lutas e resistência, né? E afirmações de povos que aqui vivem. E a gente não pode deixar de estar lembrando que aqui na Amazônia nós temos um mosaico de povos, de línguas, de culturas e de espiritualidades e, consequentemente, de grandes possibilidades de vida, né? Na Amazônia, na Pan-Amazônia, a gente tem uma riqueza cultural muito grande, são mais de 400 povos indígenas, que somam mais de 3 milhões de pessoas, falantes de mais de 250 línguas diferentes, pertencendo, né, a 50 famílias linguísticas. Falo isso para quê? Para dizer a grande diversidade e a grande riqueza que a gente tem nessa região. E isso sem falar dos 140 povos indígenas que vivem ainda em isolamento voluntário, que são chamados os povos livres. E para além disso, existem comunidades tradicionais, quilombolas, seringueiros, ribeirinhos, que vivem nessa imensa região, convivendo, né, de forma harmônica com o meio ambiente. E na Amazônia brasileira, são 180 povos indígenas, somando uma população de mais de 210 mil habitantes. Além, né, de 357 comunidades remanescentes de quilombos e milhares de comunidades de seringueiros, ribeirinhos e as periferias da cidade. Então, a gente tem
nessa região essa grande riqueza. E essa grande riqueza, ela se contrapõe com esse modelo que a gente tem, esse modelo tecnocrata, que explora tudo quanto é de recurso. Um pouco assim, essa introdução, né, para a gente pensar desde a questão indígena. E, infelizmente, aqui na Amazônia, os povos que aqui vivem têm os seus projetos, como eu já falava no início, né, têm seus projetos de vidas interrompido por esse modelo de sociedade que a gente tem, capitalista, mercantilista e tecnocrata. Um pouco assim para a gente bater esse papo, né, Tílio? É isso aí. Bom, eu queria, assim, colocar que eu acho que esse pensamento que a Laura coloca, esse modelo colonial de exploração, de conquista da Amazônia, ele é mais ou menos um modelo que existe assim na mentalidade cultural de todo brasileiro, ou pelo menos quando da região que eu conheço mais, do sul e do sudeste, né? Eu sou do sul do Brasil, sou do Paraná, então a gente sabe qual é o espírito, assim, e a matriz cultural de fundo do povo. Só para dar um exemplo. A última vez que tive na minha cidade, Chupinzinho, entrando numa loja, aí falei que estava na Amazônia, ele disse, olha, eu tenho um sítio na Amazônia também. Eu digo, um sítio? E quantos tem lá? 700 alqueires de terra, com 1.200 cabeças de gado. E eu disse, olha, esse é o problema da Amazônia. Exatamente o gado. Ele disse, que é isso? Está escrito, a gente tem que dominar e fazer produzir. A semana passada, conversando com um engenheiro florestal, ele é lá do Espírito Santo. Eu conheci ainda criança lá no Espírito Santo, agora ele está aqui no Pará. E ele diz, olha, a Amazônia ainda tem 75% da mata intocada. Ele diz, tem muita mata, sabe? Então, eu acho que é um pouco assim, essa mentalidade. Há pouco tempo, vendo uma reportagem de jornal, alguém falando do Acre, um pecuarista, ele diz, olha, o Acre é uma terra maravilhosa. Só tem um problema. Tem uma floresta em cima. Sabe? Então, eu acho que essa visão que se tem continua colonizadora. Se a gente olhar, reforçando um pouco aquilo que a Laura colocou, aqui no Marajó, onde estou agora, aqui o pessoal diz, olha, aqui no Marajó não tem índio. Bom, de fato, aqui no Marajó não tem nenhuma aldeia indígena, não tem um território indígena. Mas eu vejo índios todos os dias. Claro, tem missa que eu celebro e fico olhando, vendo assim o perfil bioquímico, biofísico das pessoas. 70%, 80% às vezes da comunidade é indígena. Tá? Se se identifica, se se reconhece, é outro problema. Agora a gente já parte do princípio que não existe. Se eu for, por exemplo, lá na minha terra, voltar lá para o Paraná, você começa a ler, a estudar a história da cidade, quando começa? 1891, quando chegaram os primeiros colonos lá, os militares que formaram uma colônia. E antes disso? Não, antes disso não tinha ninguém, nem índio tinha aqui. Sabe? Então,
Devia ter, porque os índios estão lá até hoje. Tem terra indígena lá, na minha cidade. Então, os guaranis estão os taigangues. Mas são invisíveis. Não existem na sociedade. Pegando outro exemplo, na cidade vizinha, a minha lá, Pato Branco. Se olhar o nome das ruas da cidade, eu até fiz uma lista. Tupi, Tocantins, Aimoré, Araribóia, Ibiporã, Itabira, Guaporé, Guaianazes, Tupinambá, Guarani, Caramuru, Timbiras. Ué, onde estão os índios? Qual é a consciência que a cidade tem de índio? Nenhuma. Talvez para bonito, para charme, estão no nome das ruas. Então, esse modelo, de fato, é de conquista. E como que a Amazônia... Então, aqui no Marajó, voltando ao Marajó, no século XVI, quem esteve aqui no Marajó? Portugueses, espanhóis, franceses, ingleses, holandeses, todos em conflitos entre si, explorando os índios e usando os índios como soldados. Então, esse modelo, bom, os ingleses, os franceses ficaram aí pertinho, né? Na Guiana, no Suriname, ainda tem territórios aí que foi colônia deles, né? Mas se a gente olhar, por exemplo, as conquistas que foram aqui, o primeiro navegador que passou o rio Amazonas, o Pedro o quê? Lembra dele? Foram mais de 3 meses navegando até chegar em Quito, no Peru. Quem acompanhou? Era uma fartura imensa. Há relatos do século XVI, lá do Peru, Loreto, de Nauta. Nauta situa onde começa o rio Amazonas, no encontro do Ucayali com o Maranhão, lá no Peru. E um conquistador disse, olha, aqui, nessa cidade, nessa vila, tem carne fresca todos os dias para um pelotão de 1000 homens por 1 ano. Olha só, você tem carne fresca, numa época que não existia geladeira, não existia frigorífico, por 1 ano, para um pelotão militar inteiro, é muita abundância, é muita fartura. Então, para hoje acusar a Amazônia, que é pobreza, que é pobre, é claro que é pobre. Por quê? Porque o modelo de conquista, o modelo de ocupação foi de conquista, de expropriação e de exploração. De quem? Das riquezas e dos povos que aqui vivem, que aqui habitavam. A Amazônia tem técnicas agrícolas desenvolvidas na Amazônia já de 3.500 anos. O domínio das espécies da região amazônica, que hoje algumas nós conhecemos, tá? O açaí, a andiroba, os óleos. Então, não é uma terra de pobreza, é uma terra de fartura e de abundância, mas vítima de um modelo de conquista, de exploração e de expropriação. Veja agora, dos últimos momentos econômicos, a exploração da madeira. Aqui no Marajó, Portel, Chaves, como cresceu a cidade? Através das madeireiras, 4, 5 madeireiras. A madeira acabou, o que aconteceu? Eles fizeram dinheiro, os problemas sociais ficaram para quem estava lá, a pobreza ficou lá, eles vieram para a cidade. Hoje, um dos grandes shoppings de Belém foi construído com o dinheiro da madeira do Marajó. E onde estão os marajoaras? Hoje, a principal economia do Marajó
é dependente dos programas do governo. As próprias prefeituras não sobrevivem. Então, esse é o modelo de conquista. E os modelos que tem as grandes rodovias, as ferrovias, qual é o modelo que está por trás? De conquista e de exploração de uma terra de ninguém que precisa ser dominada. Aliás, até a Amazônia pertence ao Brasil. Descobri há pouco tempo que é fake. É consequência vítima de uma mentira. Não é isso, Francisco? Uhum. Porque a Amazônia, o Pará, o Grão-Pará, era uma colônia, o Brasil era outra colônia, né? Então, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. O Grão-Pará e toda a Amazônia continuou a Lisboa e não ao Rio de Janeiro, né? E um ano depois, 1823, um capitão de fragata inglês, aqui em Belém, fazia uma proposta para vocês aderir à independência do Brasil, né? E ameaçando, diz, olha, aqui em Castanhal tem uma esquadra pronta para invadir Belém. Não foi isso, Francisco? Sim, Pois, o Pará foi o último da adesão à adesão. independência do Brasil, né? 9 de novembro. Então, esses modelos e essa mentalidade que, de fato, ainda prevalece na Amazônia. Veja as rodovias. A 163, que tanta gente comenta. Ah, porque não está terminada, agora há pouco tempo terminou. É a rodovia que está errada. Não é lugar de fazer estrada. E para que serve a estrada? É para ocupar, para avançar, para conquistar, para destruir, deixar os problemas sociais para quem vive ali, deixar a pobreza e voltar para casa com o dinheiro, com a riqueza. E a custa de quê? Do sangue e da morte dos povos indígenas. Muito bem, Gratilho. Oi? Muito bem. Eu vi há tempos atrás um dado que na construção da 264, a BR que liga Cuiabá a Porto Velho, morreram ali mais de 30 mil índios. A Transamazônica não foi diferente, a Madeira Mamoré não foi diferente. Se não foi 30 mil, talvez foi 40, 50, quem sabe quantos. E continua esse modelo. Tílio? Esse modelo de colonização na Amazônia, na verdade, ele, aquilo que se chama lá, né, mas eu escutei o pessoal falando, né, vai lá para o sul, é aquele modelo de espinha de peixe, quer dizer, constrói uma rodovia e depois vai fazendo as vicinais. E não se importam se nesse traçado que foi proposto na época dos governos militares, não importa se aí tem comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, e se a gente for olhar o traçado de desenvolvimento que hoje tem na Amazônia, se a gente pega aquele traçado do IRSA, é isso aí. É um traçado que vai abrindo, né, vai unindo o litoral, a Amazônia, os Pampas, os Andes, a floresta, enfim, interliga tudo. Mas interliga de que forma? Interliga sem levar em conta as pessoas que habitam nesse território, sem levar em conta as riquezas desse território. Aliás, o que se leva em conta é levar todos os recursos naturais daqui, naquilo que a gente sempre fala, a Amazônia como quintal
do mundo, né, que leva todas as riquezas nossas da região. E o que é isso? Qual foi o saldo disso? O saldo disso foi inúmeras mortes. Se a gente vê a história dos povos indígenas dentro desse processo colonizatório de espinha de peixe, em que estradas passavam no meio de aldeias e iam destruindo e iam matando todo mundo, houve uma depopulação muito grande, uma perda populacional muito grande na Amazônia. E isso aconteceu com as seguidas epidemias que ocorriam com os povos indígenas. E aí eu gostaria de entrar, Francisco, se você me permite, fazer um pouco esse paralelo do passado com o que está acontecendo hoje. Então, Hoje, os irmã, povos... Sim? irmã, só então para a gente ir caminhando, né? Então, vocês fizeram uma pequena introdução de vários impactos, vários problemas que também pertence ao nosso presente. Essa consciência colonizatória, todo esse pensamento sobre a Amazônia, esse quintal, né? São narrativas muito presentes, como o Criativo acabou de narrar. E nós que estamos aqui na Amazônia brasileira, entendendo todo esse aspecto, tanto rural, né, mais interiorano, quanto também desafios urbanos, né, a igreja teve diversas iniciativas, né, vocês estão no enfrentamento, na representatividade desta presença da igreja junto aos povos indígenas, das populações ribeirinhas e assim por diante. E a gente também tem, além desses desafios, os quais você também vai agora aprofundar um pouco mais, nós também temos algumas respostas, tanto do carisma franciscano, que se identifica com a ecologia, mas também, claro, com a justiça, com a paz, né? Então, se faz necessária a nossa presença, o nosso testemunho junto a esses povos, né? Então, eu queria que vocês também direcionassem para essas questões que estão sendo elaboradas pela igreja, né? Pelo CIMI, pela RIPAM e pela conferência, né? Que agora foi publicada, né? Já toda organizada. Então, apresente os desafios e também um pouco já desses caminhos que a gente tem como respostas, como novos caminhos para a Amazônia. Então, Francisco, eu vou entrar nesse tema, mas só antes eu gostaria de colocar sobre essa situação que a gente vive de mundo, que é essa pandemia, e isso sim tem relação direta com o tema seguinte, que é essa preocupação em relação à Amazônia. O Papa já falava que se o planeta está doente, consequentemente as pessoas estarão doentes, né? E essa pandemia veio revelar para o mundo justamente de que esse modelo que a gente vive é um modelo que tira toda a possibilidade de vida das gerações presentes, porque a gente está vivendo agora isso, né? Mas também das gerações futuras. E com relação aos povos indígenas, os povos indígenas viveram essa situação no passado, de epidemias que assolavam as comunidades, que eles tinham que sair, deixar o lugar, fugir, sem poder enterrar os seus mortos. E hoje, né, essa situação volta de novo, né? Eu sempre falo, quando eu comento essas coisas, que é um fantasma que volta a assolar o imaginário, e não só o imaginário, mas toda a vida dos povos indígenas. Hoje, só no Brasil, a PIB, né, registrou que são mais de 9.414 indígenas infectados pelo Covid-19 e mais de 380 mortes. Ora, se a gente tem uma população indígena, menos de 1 milhão, 9 mil pessoas infectadas, isso é muito. Isso é aquilo que a gente fala, a gente não pode deixar de falar, é um genocídio dos povos indígenas. E a gente sabe que as comunidades
fazem a quarentena, estão fazendo o seu isolamento social, mas os invasores, os que destroem a Amazônia, não fazem isolamento social, não fazem quarentena. E aí sim eu entro, né, nessa questão que você nos interpelava, né, sobre o Sínodo da Amazônia. O que foi o Sínodo da Amazônia? Da Amazônia, ela foi uma consequência de Laudato Si. A gente não pode separar Sínodo da Amazônia sem a Laudato Si, porque a Laudato Si é que traz, né, o Papa Francisco, esse ano nós celebramos 5 anos de Laudato Si, traz essa consciência, o que a gente está deixando para as gerações futuras. E o Sínodo da Amazônia vem fazer o quê? Visibiliza para o mundo não só toda essa situação de ameaça, de exploração que tem na Amazônia, mas visibiliza para o mundo a resistência dos povos que aqui vivem, dos povos que estão lutando para manter os seus projetos de vida. E o grande grito, né, a grande novidade do Sínodo da Amazônia foi visibilizar o grito dos pobres, dos povos originários e amazônicos, mas o grito da terra, que está gemendo, que está dizendo socorro, esse modelo já não dá mais. Quer dizer, aprofunda a Laudato Si, o Sínodo da Amazônia. E a gente teve um caminho muito bonito, nunca um sínodo escutou tanta gente, foram quase 80 mil pessoas escutadas, né, no que a gente chama pré-sínodo. Então, houve um envolvimento de toda a Amazônia e houve a participação. E, de fato, o Sínodo da Amazônia traz essa dimensão, né, da sinodalidade, mas também a voz dos povos que aqui habitam. E daí as pessoas estão se perguntando, e daí? Passou o sínodo, o que vai acontecer? Né? Nós temos uma querida Amazônia que traz, em forma de sonho, algumas pessoas falavam, mas é muito romântico. Não, o Papa Francisco, eu sempre falei, ele bateu no ponto. O mundo está carente de utopia. E a profecia também se faz através dessa voz que o Papa traz na querida Amazônia, tanto no sonho social, no sonho cultural, no sonho ecológico e no sonho eclesial. Então, a gente tem aí um conjunto de encaminhamentos que dentro do próprio documento final se falava de um organismo em nível de Pan-Amazônia, um organismo episcopal. Só que isso não nasceu no Sínodo da Amazônia. Se a gente pega a Aparecida, e documentos e encontros outros, momentos outros da igreja, já se falava de se ter algum organismo em nível de Pan-Amazônia que conseguisse fazer essa pastoral de conjunto, essa conversa, esse diálogo entre os países. Então, esse organismo, essa conferência, não é conferência episcopal, né? É uma conferência eclesial amazônica que foi criada no dia 29 agora de junho. Ela justamente quer ser esse ente que dá voz aos povos que vivem na Amazônia, mas também quer ser essa presença de igreja, aquilo que o Papa falava, que plasme o seu rosto na Amazônia, né? De uma igreja enculturada, mas, sobretudo, que seja essa aliada dos povos indígenas, que foi o pedido
que se teve dos povos indígenas durante o sínodo. Nós queremos que a igreja seja aliada dos povos indígenas, sejamos nós católicos ou não, mas que a igreja seja essa presença em defesa da vida dos povos que vivem na Amazônia. E, por fim, a gente fala que os povos indígenas, isso está lá no documento final, eles são perfumes antigos que continuam a perfumar o continente contra toda a desesperança que existe. Então, eu sempre falo que os povos indígenas, nesse contexto de mundo que a gente vive, os povos amazônicos, eles são esse bálsamo para essa civilização que aqui nós temos. E se a gente não mudar o paradigma, nós todos estamos fadados a ser destruídos. Eu queria aprofundar um pouco mais essa questão que a Laura colocou do processo de escuta do sínodo. Na verdade, o sínodo tem 3 grandes momentos. O momento de escuta, a assembleia sinodal e agora o pós-sínodo. Talvez a grande novidade deste sínodo para a Amazônia foi exatamente o processo de escuta. Mais de 250 encontros, assembleias de escuta aconteceram, sem contar os a nível assim de paróquia, de dioceses, de pastorais, né? Só os encontros assim maiores, internacionais, de conferências, de regiões, né? Também os povos indígenas, né, Laura? 172 povos indígenas tiveram a oportunidade de participar do processo de escuta. Mas eu acho que a escuta vai mais do que isso. Porque a escuta ou a não escuta talvez seja a grande dificuldade, o grande problema da nossa sociedade hoje, da intolerância, do ódio, da violência, da conquista, é não reconhecer que o outro existe, ou eu achar que a minha verdade é a verdade e ele tem que ser destruído, porque o outro não tem a verdade e é mentiroso. Então eu acho que o processo de escuta é mais do que isso, porque a Amazônia fala mais do que os relatórios que apareceram para o sínodo. Eu acho que a Amazônia fala também por aquilo que não se diz. Fala na sua cultura, fala nos seus povos. A Amazônia fala pela floresta, fala pela resistência, fala pelo sangue derramado, fala pelo choro das mães, fala pela fome, consequência desse modelo político de exploração e da ausência do Estado, chora nas crianças que são exploradas no trabalho e sexualmente. Então, ouvir a Amazônia vai muito mais do que ouvir as palavras, os relatos ou o informe que se faz numa reunião ou numa assembleia. Então, acho que o Papa foi muito sensível ao grito da Amazônia, ao clamor da Amazônia. Sabe, a Amazônia fala pelas queimadas que são feitas aqui e que a fumaça faz escurecer São Paulo. Eu acho que a Amazônia fala pela destruição da floresta aqui e as secas e a falta da água que se sentem no sul, os desertos que vão se criando no Rio Grande do Sul, ou as pragas que surgem em regiões vizinhas, como essa dos gafanhotos, que surgiu agora aí no Paraguai, que é vizinho da Amazônia. Então, essa escuta da Amazônia, que é importante, que é fundamental. Sabe, eu acho que o sínodo teve essa sensibilidade de resgatar e dizer que a gente tem que
tem que escutar, tem que ouvir. E outra questão que a gente vive hoje, nós vivemos numa crise que é grande. Aqui no Brasil são 4 crises acumuladas, né? A sanitária, a econômica, a social, a política, né? Mas a grande crise que nós vivemos hoje é a crise ambiental, ecológica, da autodestruição e da destruição da casa onde a gente vive, do planeta Terra. E essa crise, ou esse modelo que nós vivemos, é destruidor. O capitalismo é assassino. Sabe? O capitalismo só consegue se desenvolver à custa de morte, de sangue, de dor e de sofrimento. Se não for nesse ritmo, não existe capitalismo. Entende? O modelo econômico que nós temos e de exploração, de expropriação da natureza, é criminoso, é assassino. Então, e como que ele sobrevive? Com mais daquilo que sempre fez, explorando mais, indo para frente, conquistando, devastando, com mais recurso, com mais território, com mais produção, com mais consumo, e com mais sofrimento, e com mais pobreza. Então, como disse alguém, parece que é de Einstein, mas eu ouvi pelo meu professor, Leonardo Boff, em um dos livros dele, se o pensamento que produz a crise, ele não pode ter o remédio para superar a crise. E onde está a solução da crise? Eu ousaria dizer que a Amazônia tem a solução da crise. Por quê? Exatamente pela relação que se tem na Amazônia, dos povos indígenas, dos povos tradicionais, com a vida, com o meio ambiente, com a sociedade. Então, por quê? Eles têm uma outra cosmovisão, uma outra cultura, um outro padrão de consumo, uma outra mística fraterna no relacionamento com as coisas, no relacionamento com as pessoas. Aquilo que o Sínodo fala de conversão cultural, conversão ecológica, conversão integral. Então, o pensamento que criou a crise não tem a solução da crise. E eu acho que é muito humilhante para a nossa cultura ocidental, de matriz europeia, da qual eu também sou filho, a gente reconhecer que a crise que nós criamos, nós não temos solução. E admitir que quem tem a solução são os povos indígenas, são os povos nativos da Amazônia e de outros lugares do mundo. Talvez seria humilhante mais ou até vergonhoso para o nosso padrão cultural, para o nosso modelo de conquista. Talvez seja muito humilhante para um capitalista reconhecer que a solução para os problemas que a gente tem pode estar, ou com certeza estão, com os povos indígenas, com a sua... Porque quando eu falo povos indígenas, de escutar os povos indígenas, de escutar a Amazônia, não é só o seu padrão de consumo, o seu modo de vida, mas a sua cosmovisão, a lógica do seu pensamento, a lógica que inspira a sua ação, a sua mística, a sua espiritualidade, a sua leitura que faz das coisas, que levam uma atitude que é diferente da nossa, que não é de conquista, que é de respeito. Alguém foi mal acolhido, mal recebido em algum lugar da Amazônia, em alguma aldeia indígena, em algum quilombo? Eu sempre fui bem recebido e bem acolhido. Com certeza a Laura tem muito mais testemunhos para dar sobre isso. Então, eu acho que a gente ouvir a Amazônia
é bem profundo. Ou como fala o Bené, vizinho nosso aqui do Amapá, ele fala da Amazônia profunda. Sabe, para nós de cultura ocidentais, de matriz europeia, filhos de imigrantes italianos como eu, é difícil a gente isso. Então, a Amazônia é grande nesse sentido, não só na imensidão geográfica, na exuberância das suas florestas, assim, da imensidão dos seus rios, da beleza de um pôr do sol ou da imponência de uma chuva torrencial, mas também por aquilo que ela tem de vida e de futuro. Sabe, já há 12 mil anos que os povos amazônicos convivem com a Amazônia e não destruíram a Amazônia. Pelo contrário, há testemunhos de que enriqueceram a Amazônia, a diversidade, a floresta, com o intercâmbio de sementes, de culturas, etc. E tem as relações de intercâmbio entre os povos entre si. Então, acho que essa atitude que é sinodal, esse processo metodológico que foi o sínodo de escuta da Amazônia, é um processo que exige profunda conversão cultural, principalmente para o nosso padrão cultural de matriz europeia, que é de conquista. Muito bem. Irmã Laura, você quer acrescentar alguma coisa nas necessidades de conversão que os documentos do pós-sínodo traz, os sonhos também que o Papa apresenta, tanto na questão social, que põe o pobre no centro, né? A preferência sempre evangélica pelos pobres, o sonho da cultura, o sonho ecológico e o sonho eclesial. Essas provocações aí do Teatílio, você quer acrescentar alguma coisa? Só gostaria assim de colocar aqui, querida Amazônia, bem na introdução, já começa dizendo que o documento, o Sínodo da Amazônia, quer apresentar a beleza, né, o esplendor, o drama e o mistério. Essas três palavras que estão bem no início da querida Amazônia, eu acho que faz uma síntese, né? Apresentar a Amazônia no seu esplendor. Tudo aquilo que de bonito e tudo aquilo que de vida nós temos nesse território pan-amazônico, com seus mais de 400 povos, né? E os povos, as comunidades quilombolas, ribeirinhos, enfim, todos os povos que habitam aqui, essa grande pan-Amazônia. Também quer apresentar o seu drama, todas essas ameaças que a gente foi colocando e que foi ao longo dos séculos e ao longo dos processos colonizatórios foram subjugando os povos da Amazônia. Mas também quer apresentar os mistérios. Quais são os mistérios? É justamente essa espiritualidade, a mística dos povos da Amazônia. E não só isso, mas essa forma de viver, a cosmovisão dos povos amazônicos, quem saberá, não será um paradigma, né? Não será um modelo para essa grande crise socioambiental que a gente vive no mundo. E se a gente pega os sonhos de Francisco na querida Amazônia, eles estão intimamente ligados com o documento final no sentido das conversões. Conversão social, sonho social. Conversão cultural, sonho cultural. Conversão ecológica, sonho ecológico. Conversão sinodal, sonho eclesial. Então, a gente vê que o documento final e a querida Amazônia, elas dialogam, e dialogam assim de forma a fazer um apelo para nós, para o mundo todo, a olhar
para a Amazônia com carinho, mas também é um apelo todo para o mundo, porque a gente sabe que pobres existem em todo o mundo. Problemas socioambientais existem em todo o mundo. Então, é tudo uma provocação para a igreja e para o mundo todo rever a sua forma de se relacionar com a Mãe Terra. Os povos indígenas, né? Nós aqui na Amazônia, a gente diz que esse desenvolvimento foi igual uma cobra que chegou bem grande e se instalou e foi engolindo tudo. E essa cobra, ela teve um monte de outras cobrinhas, que são todas essas ameaças. Só que o espírito, a força da Mãe Terra, faz com que essa cobra ela não vença e não engula os povos que aqui vivem. Isso é uma forma, né, assim, metafórica da gente sentir o que é a Amazônia. A gente que nasceu aqui, viveu aqui, a gente sabe, né, o que a beleza que tem na Amazônia, os dramas que a gente vive, as ameaças, mas também todo o potencial de vida que aqui existe. E o Sínodo da Amazônia realmente vem trazer isso, e não só para a Amazônia, mas para o mundo todo, trabalhar a dimensão da ecologia integral, onde todos nós somos convidados, e mais nós ainda como franciscanos, né, e franciscanas. Irmã, Sim, é interessante, perdão, só queria lembrar que na querida Amazônia, o Papa não faz uma citação sequer do documento final do Sínodo. E por que ele não faz? Ele é bem claro. Porque eu quero, de modo oficial, apresentar o documento que nos oferece as conclusões do Sínodo. Na verdade, ele transforma o documento do Sínodo em um documento. Ele diz só quem vive lá na Amazônia, as pessoas que vivem lá, que colaboraram, conhecem muito melhor do que a Cúria Romana a problemática da Amazônia, porque são quem vive lá, quem sofre por ela e que a amam apaixonadamente. Então, em torno de 200 propostas, sugestões que o Sínodo faz, todas elas estão aí, porque o Papa não escolhe uma ou outra, né? Ele apresenta a todas e praticamente faz uma introdução e apresentação do documento. Muito bem. Sobre as experiências de vocês, de acordo com o que vocês apontaram, né, foi antigo no Marajó, mas já tem aí uma longa caminhada de missionário, e a irmã também, juntamente com a comunidade, né, dos Caripuna. E essa experiência de vocês, como é que eu posso dizer, os valores, essas soluções, o Freatilho comenta que a solução é ouvir melhor a Amazônia, entender todo esse processo. E vocês têm feito isso, né? Quer dizer, nós estamos fazendo isso, não somente, claro, não somente nós que estamos aqui morando na Amazônia brasileira, mas vários outros irmãos espalhados pelo Brasil inteiro estamos atentos aos apelos da igreja. Então, assim, que experiência, uma, duas experiências vocês podem citar para a gente dessa força que vem da Amazônia, dessa solução que vem ao encontro desse sistema que quer matar a democracia, é um projeto de morte, de devastação, que não respeita a vida. Assim, eu partilharia brevemente todo o trabalho e toda a ação nossa na Amazônia em defesa daquilo que a gente chama da vida, da terra e dos direitos. E nisso os povos indígenas são mestres nessa resistência e de ir na contramão desse sistema. A gente
brevemente eu cito o povo caripuna, um povo que há 30 anos foram reduzidos a 8 pessoas, hoje são 60 pessoas, e no passado eles tiveram o seu território reduzido. E hoje está essa luta do agronegócio que quer se instalar na terra caripuna para fazer valer, né, isso que tem de leis anti-indígenas no país. E este povo pequeno, eu sempre falo, pequeno resto, né? Pequeno resto de Israel, eles estão lutando, se contrapondo, né, a esse modelo para defender a terra para as gerações futuras. Eu escutava um vídeo que vai ser lançado na campanha Amazoniza até, que é justamente uma das ações do pós-sínodo, né, que a gente vai estar fazendo em nível de Brasil, que é a campanha de defesa da Amazônia e de seus povos. Andressa Caripuna colocava: eu quero uma terra livre para os meus filhos, para os netos dos meus filhos e para todas as gerações futuras. Então, essa resistência dos povos indígenas, de fato, nos animam a continuar, né, nessa luta em defesa da vida, em defesa da terra e defesa dos direitos dos povos que aqui habitam. Então, assim, essa é uma luta, como se diz, justa, porque os povos indígenas são perfumes que perfumam o continente contra toda a desesperança. Então, se a gente realmente parar e pensar nisso, a gente vai ter muitas respostas aqui na Amazônia. E quero dizer que eu vi uma perguntinha assim: quais são os resultados do pós-sínodo? A gente, como equipe, a gente está trabalhando nisso para levar isso adiante. Irmã, a gente vai já, então, fazer essas leituras das perguntas do chat. Só escutar um pouquinho a experiência do Criativo aí, tá quanto tempo no Marajó? 2 minutinhos aí para a gente seguir para as perguntas. Pois é, no Marajó eu estou há 2 anos, mas na Amazônia já estou há 8 anos. Então, morei 3 anos no vicariato de Requena, no rio Ucayali. Visitei algumas comunidades 8 vezes, outras 10 vezes do rio Tapite. Olhando no mapa do Acre, logo depois da fronteira do Acre, ali no Peru, está o rio Tapite. 3 anos fiquei aí na fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, no lado peruano, vicariato em São José do Amazonas. E das visitas, me impacta sempre... Bom, quando a gente viaja pela Amazônia, tem que confiar, sabe? Eu acho que essa exigência de confiança e de se entregar. Por exemplo, eu fiz uma visita às comunidades, fiquei 19 dias sozinho. Sozinho assim, sem um outro frei comigo, sem outro missionário, só com as comunidades locais e o pessoal de lá, as lideranças que me acompanharam. Mas se hospedando nas casas deles, nas aldeias, sem internet, sem telefone, sem energia elétrica, sem água encanada e, na maioria das vezes, sem banheiro em casa, né? Então, eu acho que exige assim um mergulho, um desprendimento muito grande, um mergulho na realidade e confiar. Você tem que confiar em quem está com você, você tem que confiar na canoa que não vai afundar, você tem que confiar no tempo que não vem uma tempestade, tem que confiar no motor que não vai dar um problema, né? Sabe? Você está indo para o estranho, para o desconhecido, uma região que não é da tua familiaridade, da tua... E está aí. E tem que confiar. Mas também a acolhida.
já falei aqui, a Laura falou da resistência, né? Mas da acolhida também. Em todos os lugares, os povos nativos, os povos indígenas são muito acolhedores. E eu até tenho dito que aquilo que talvez seja uma das principais virtudes deles, talvez seja seu principal problema, né? Porque assim como acolhem os missionários, acolhem os turistas, acolhem os amigos, acolhem os aliados, eles acolhem também os exploradores, acolhem os madeireiros, acolhem a todos, né? Acolhem os traficantes, sabe? Então, aquilo que é a sua grande virtude, às vezes pode ser também a sua grande desgraça, né? Mas uma outra questão é a organização e a solidariedade que eles têm entre eles. Agora, nesses dias, até hoje, ainda teve uma reunião de um grupo de articulação que está organizando uma Assembleia Mundial pela Amazônia e pela Vida. Eu não participei desde o início, mas na primeira reunião que eu participei, tinha um representante da COICA. COICA é a coordenação das organizações indígenas da Amazônia. E ele disse, olha, essa ideia é boa, eu gostei, mas nós tomamos decisões sempre em colegiado. Então, eu preciso levar, ouvir, e na próxima reunião eu trago a posição. Na próxima reunião tinha representante de todos os países, de 9 países, e todos deram a sua opinião. Hoje também ainda surgiu um tema em discussão, e ele disse, olha, nós na COICA propomos isso. E alguém até disse, olha, se eles propõem isso, vamos aceitar, porque eles conhecem a Amazônia bem mais do que nós, né? Dão a vida pela Amazônia. Então, essa organização que eles têm é fundamental. E, às vezes, a gente não considera isso. Lá onde eu estava, em Cavalho-Cotia, na festa do município, tinha festivais, tinha concurso de rainha, de dança, e a prefeitura organizou um concurso de música. Tinha 3 categorias, de interpretação, de composição e de música nativa. De interpretação era 1.500 soles, mais ou menos R$1.500, né? De outro era 1.000, e o último prêmio, música nativa, era 500 soles. E eu questionei, até durante a missa, na homilia, porque a missa faz parte de todas as programações lá, né? O prefeito, todo o conselho dele estava. Eu digo, como assim? Os que vêm de fora, estrangeiros, vêm lá de Quitos, e valem 1.500, e os nativos daqui, que têm a cultura, que têm a arte, que têm a tradição, só valem 500? Sabe? Então, eu acho que um pouco essa guinada de pensamento que a gente tem que se converter, né? E esse é o espírito de resistência dos povos indígenas. Obrigado, Frei. Então, nós temos algumas perguntas aqui que vai, né, ao encontro dessa necessidade de conversão. Então, são algumas dúvidas. A Rita de Brazos diz assim, vocês poderiam anotar um pouquinho, né, a pergunta, e dá para vocês também acompanharem no chat, né? Que ela justamente pergunta se existe uma ação em conjunto, né, se existe um planejamento integrado para esses desafios da Amazônia. A irmã Ana Maria também comenta, né, que na região sudeste ela não está vendo muito resultado do sínodo. Ela gostaria de saber, né, se algo concreto, qual é um resultado concreto, claro, além do documento. Também ela continua outra pergunta, né? Como provocar a igreja para trazer presente o grito dos povos da Amazônia? Bom, a gente acredito que tem conseguido ouvir esse grito, pelo menos, né? Mas, enfim, há muito a ser feito. Ela continua assim, o Papa Francisco incentiva a igreja
mas sinto que a maioria dos bispos e padres não pautam essas questões. Estão mais voltados para os sacramentos. Ok, nós temos... o Luiz comentou um pouquinho sobre o termo lá da fala, e ok, é basicamente isso. Então, a gente já faz esse pequeno bloco de 5 minutinhos para cada, faz alguma consideração sobre essas provocações e vamos deixando algumas saudações finais já. Eu? Você? Vai. Fala. A irmã Laura está repassando a palavra para Atílio. Sim. Eu estou falando, o Atílio pode falar primeiro. Tá. Bom, resultados do sínodo. Bom, o sínodo continua, né? O processo, a Assembleia Sinodal terminou dia 27 de outubro. Então, só tem 7 meses, né? Então, eu acho que o resultado não é assim. A proposta para o sínodo é um processo de conversão. Há quem diga que a Igreja ainda nem implantou o Vaticano II, e já tem 60 anos, né? Então, isso é um processo, é um mutirão. Mas eu posso dizer que aqui no Marajó, nós estamos trabalhando, porque estamos no processo da Assembleia da Prelazia, Assembleia do Povo de Deus do Marajó. E nós tomamos 2 documentos assim de referência: as diretrizes gerais da ação evangelizadora no Brasil e o Sínodo para a Amazônia, novos caminhos para a Igreja, para a Amazônia, para uma conversão integral. E nós tivemos sorte que quando a gente estava trabalhando, preparando o documento de trabalho para as comunidades, naquela semana o Papa Francisco lançou a querida Amazônia. Então, ele lançou uma quarta-feira, na outra quinta-feira, 8 dias depois, nós já tínhamos em mãos o subsídio para estudo nas comunidades da Prelazia, em preparação à Assembleia. Então, está o sínodo, está as diretrizes, já com as contribuições também incorporada a querida Amazônia. Eu acho que quem esteve no sínodo, a Laura estava lá, o Frei Evaristo também recorda isso, a experiência do sínodo é uma experiência sinodal. Então, eu disse, ao longo da Assembleia do Sínodo, ele diz, olha, eu vi bispos que no início do sínodo tinham uma opinião e no final do sínodo tinha outra. O próprio sínodo foi um processo de conversão. Então, eu acho que essa experiência sinodal a gente tem que replicar agora. E essa experiência sinodal é uma exigência da conversão da Igreja, né? Então, a gente não vai ter, assim, resultados concretos em poucos meses. Talvez precise, assim, alguns anos. Nesse tempo de pandemia, e nós também estamos aqui socialmente isolados, estamos aqui na casa um grupo de 10 pessoas, porque está o bispo do Evaristo, está o bispo emérito, os padres daqui da paróquia, eu e outro padre lá de Santa Catarina, missionário também, a serviço da Prelazia, os seminaristas que estavam no estágio pastoral, e o bispo chamou para casa, né, no início da pandemia. Então, estamos todos aqui. E todos os dias a gente se reúne para estudar o subsídio de preparação para a Assembleia. Então, estudamos os temas de assunto, são as diretrizes da Igreja no Brasil e
o sínodo. Então, acho que são pequenas coisas, mas vai acontecendo com o tempo. Então, Obrigado. um abraço à Ana Maria. Irmã Laura, por gentileza. Então, assim, com relação aos resultados do sínodo, né, a gente pode lembrar que o Papa Francisco, no sínodo, ele assumiu de voltar, compor a equipe para estudar o diaconato feminino e essa comissão ela foi constituída. Então, isso já é um resultado, né, do sínodo. Um outro resultado que a gente pode estar vendo é justamente a criação dessa Conferência Eclesial da Amazônia, que está iniciando, que a gente vai ver como que ela vai se mover dentro dessa região. O passo já foi dado, né? Agora, para além dessas questões institucionais, o resultado do sínodo que a gente vê é o empenho das dioceses em trabalhar a querida Amazônia, né? A gente vê que em todas as dioceses, em todas as igrejas da Amazônia, existe um esforço muito grande de estar dando continuidade ao processo sinodal, mesmo nesse período de pandemia. Só dou um exemplo muito rapidamente. Aqui em Porto Velho, a gente está trabalhando através das redes sociais justamente para não deixar morrer toda essa dinamicidade, né, do que foi e do que é o Sínodo da Amazônia. Agora, mês passado, numa roda de conversa com os jovens, né, da juventude franciscana, tinham mais de 900 jovens participando, eu provocava os jovens a cada pessoa fazer divulgação do que foi o sínodo, do que é o sínodo, seja na região sul, seja na região sudeste, na centro-oeste, enfim, em todo o Brasil e para além do Brasil. Porque a gente vai ver os resultados se a gente divulgar, se a gente falar, né, sobre o que foi o processo do sínodo da Amazônia. Então, também nós temos a nossa participação. E nós, como franciscanas e como franciscanos, podemos colaborar de muitas formas na divulgação e nesse trabalho mesmo, né, de levar adiante todo o processo sinodal que aconteceu no ano passado. Uma outra questão que... Só um pouquinho, Atília, só para me concluir, por gentileza. A gente está, em nível de Brasil, nos reunimos um coletivo de pessoas para pensar ações em defesa da Amazônia, porque vocês sabem, as queimadas estão iniciando, a gente vive uma pandemia que ataca diretamente o sistema respiratório, então a gente está vivendo um momento de alerta na Amazônia e no mundo como um todo. Então, um coletivo, através da REPAM, CIMI, CPT e outros organismos, de realmente lançar uma campanha chamada Amazoniza-te, em defesa da Amazônia e dos povos, né, da Amazônia. E com isso a gente vai contar com a parceria de todas as pessoas que nos escutam, no sentido de realmente divulgar e de pressionar, sobretudo o Estado brasileiro, para que respeite os direitos dos povos, os direitos nossos, de nós que vivemos aqui na Amazônia. E a gente está fazendo todo construindo, né, todo esse trabalho é novo, teve toda essa questão da pandemia, o Conselho Pós-Sinodal não se encontrou ainda, mas
para lá desse momento do Conselho Pós-Sinodal estar reunindo como um todo, em nível de Brasil, a gente, num coletivo, está pensando assim, em algumas ações. Ok, então, só mais um minutinho para a gente ir agradecendo. Por gentileza, Creatílio, se despeça. Desde já nós agradecemos muito a contribuição que vocês puderam partilhar conosco nesta tarde. Bom, eu quero aproveitar para lançar um desafio para a família franciscana. Possam? Sim. Porque se de fato a gente está afim de cuidar da Amazônia e de defender a Amazônia, eu acho que tem que começar pela boca, pelos dentes. A Amazônia hoje tem 128 frigoríficos que compra boi de 70 mil fazendas e tem um rebanho bovino de 80 milhões de cabeças de gado na Amazônia. 80 milhões. No Brasil são 210 milhões de cabeças de gado, uma para cada brasileiro. E a pecuária é responsável por 83% do desmatamento da Amazônia. Então, uma coisa muito concreta é a gente não comer mais carne, não comprar carne, porque o capitalismo não entende outra linguagem a não ser do dinheiro. Não é pela motivação, não é pela mística, porque a mística é o bezerro de ouro, é o dinheiro, né? Então, e motivado pelo consumo. E nós vivemos hoje um governo que desmontou as políticas públicas da Amazônia. A FUNAI, o IBAMA, a saúde indígena, os agentes comunitários de saúde e que abriu a Amazônia para a exploração, né? Para a invasão, para a ocupação, né? Então, eu acho que a resposta tem que ser nessa linha aí que a Laura colocava. Então, eu estou colocando assim essa proposta aqui para a família franciscana. Quero apresentar também, porque o encontro, a conferência que ia ter em maio, não teve, né? Eu era convidado e ia fazer essa proposta a todos os religiosos consagrados do Brasil e quero apresentar essa proposta também na Assembleia da Amazônia que vai ter agora, né? Então, estou lançando a proposta, o desafio para a família franciscana. E, mais uma vez, obrigado pelo convite, por quem está acompanhando a gente aí. Obrigado, Frei. Irmã Laura. Quero agradecer, né, a oportunidade. Infelizmente, a gente não conseguiu conversar sobre todas as perguntas, né, que as pessoas colocaram, mas assim eu gostaria de dizer que nós que vivemos aqui na Amazônia, a gente sofre, né, todas os efeitos e as consequências dessas políticas de desgoverno desse momento atual que a gente vive no Brasil. E retomando o tema Amazônia e democracia, como a gente pensar a democracia tendo um governo que quer acabar com a democracia, que é autoritário e que é fascista. Mas eu acho que a grande novidade que a gente apresenta é justamente de que é possível fazer resistência a essas políticas todas que aí estão. E como igreja, a igreja tem uma força enorme. E a gente precisa usar esse potencial para realmente defender a Amazônia, defender os povos que vivem na Amazônia e não só a Amazônia, mas para a gente trabalhar realmente por uma ecologia integral, onde tudo está interligado, né? Esse chavão, esse refrão, é o refrão que deve nos acompanhar
do amanhecer ao anoitecer. Tudo está interligado, por isso é necessário e urgente que façamos uma campanha e uma ação em defesa da vida, da terra e dos direitos. Muito obrigada. Obrigado. Então, nós agradecemos a todos os participantes aqui diretamente na plataforma Zoom e também na página do Facebook, Católicas e Católicos contra o Fascismo. Hoje nós conversamos com Creatílio e irmã Laura, que trouxeram para a gente que a solução para a crise ambiental está na experiência do bem viver democrático dos povos indígenas, dos povos originários, e que estão na Amazônia. Então, a Amazônia, ela hoje traz dois ensinamentos para a gente desta conferência: a vida democrática do bem viver e também um estilo de preservação ambiental. As perguntas, caso no outro momento a gente pode tentar responder, né, irmã Laura? Não deu para responder tudo agora, Creatílio, mas em outro momento a gente pode se encontrar para conversar. A gente lembra que na próxima quarta-feira nós estamos motivados a dar uma resposta, a conversar a respeito da aprovação, né, no Congresso Nacional do novo marco regulatório do saneamento, né, que abre a possibilidade de privatização da água. A gente já vem discutindo sobre o direito da água há algum tempo, né? E agora com esse novo marco regulatório, então o Cifrajup, né, quer dar uma resposta e dialogar sobre esta questão. E nós convidaremos o Roberto Malvese, conhecido também como Gogó. Ele é graduado em Estudos Sociais e em Filosofia pela Faculdade Salesiana e também em Ciências e Letras de Lorena, em São Paulo. Ele também é graduado... Ele também. Isso. Ele é teólogo e também, né, da Repam, dentre outras experiências que ele tem com a Pastoral da Terra e também, né, com a Comissão Especial de Ecologia Integral e Mineração na CNBB. Então, na próxima quarta-feira, dia 8 de julho, 17h30, nós falaremos sobre água e democracia. Então, nós aguardamos vocês também, todos, na próxima quarta-feira. A nossa saudação de paz e bem e que Deus nos abençoe. Até a próxima.